Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, num dia especialíssimo para os católicos do mundo inteiro. Foi escolhido o novo Papa para suceder o Papa Francisco. O ICL Urgente começa sempre às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. E sempre com a gente lá na redação. Hoje muita atualização para fazer, né, Laura? Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. Dia quente hoje. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Exatamente. Dia quente, especialmente lá em Roma, de onde vieram as principais notícias desta quinta-feira. Na tarde de hoje, o grupo de cardeais reunidos para o conclave na Capela Sistina escolheu o Papa de número 267 na história da Igreja Católica. Temos aqui na tela. Olha aí, Robert Francis Prevost. O Papa Leão XIV vai suceder o Papa Francisco à frente do Vaticano. Ele havia sido nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023, portanto, é um cardeal com uma vida não tão longa assim, né? Como cardeal. Era necessário um mínimo de 2/3 dos 133 votantes para a escolha do novo líder da Igreja Católica, que tem cerca de 1,5 bilhão de fiéis espalhados pelo mundo. A eleição do novo pontífice, que está aqui na tela, seguiu a tendência das duas escolhas de Papa anteriores, em 2005 e 2013. Ocorreu no segundo dia do conclave. Dessa vez, havia até expectativa de que o processo demorasse mais por conta do número de cardeais votantes, que aumentou, né? Dessa vez eram 133 contra 117 no conclave anterior, em que foi escolhido Francisco. Leão XIV é o primeiro Papa norte-americano e era bastante próximo ao Papa Francisco. Vamos retomar um pouco do que aconteceu ao longo do conclave que terminou com a escolha do Papa Leão XIV. O conclave começou ontem e a gente viu ontem a fumaça preta confirmando que o Papa não havia sido escolhido na primeira votação, o primeiro escrutínio entre os cardeais. Na manhã de hoje, repetiram a reunião, o escrutínio e, de novo, saiu fumaça preta pela manhã, não havia consenso. Mais uma vez, a gente vê ali a fumacinha preta que saiu no Vaticano. Era um indício de que a escolha estava ainda se alongando, não havia um consenso para a escolha do novo Papa da Igreja Católica. Mas logo depois, saiu finalmente fumaça branca. Olha ali, o momento exato em que sai a fumaça branca da chaminé no Vaticano, a euforia dos fiéis na Praça de São Pedro. Tudo isso ocorreu por volta de 12h30, 12h30, na hora do almoço aqui no horário de Brasília. Pessoas de várias partes do mundo que estavam ali na expectativa, né, correram para frente da sacada da Basílica de São Pedro porque sabiam que era dali que viriam mais notícias. E nesse momento saiu a fumaça branca, mas houve um intervalo entre a fumaça branca e a informação exata de quem seria o novo Papa. Quase 1 hora depois desta fumaça branca sair pela chaminé, finalmente, o cardeal francês Dominique Mamberti, de 73 anos, apareceu na sacada para anunciar o famoso Habemus Papam. Vamos acompanhar esse momento histórico na trajetória da Igreja Católica. Vamos ver. Annuncio vobis gaudium magnum. Eu vos anuncio uma grande alegria. Habemus Papam. Temos um Papa. Eminentissimum. O eminentíssimo e reverendíssimo Dominum. Senhor Robertum Franciscum. Roberto Sancte Romane Francisco. Ecclesiae Cardinalem Prevost. Cardeal Prevost. Cardeal que toma para si o nome Leonem XIV. Leão XIV. É isso, o momento exato do anúncio, né? Em que, inclusive, quem estava traduzindo ali estava recebendo a informação naquele momento. Quem apareceu ali para fazer o anúncio, só repetindo, é o cardeal francês, que é o protodiácono, esse é o nome técnico, né? É o mais velho entre os diáconos que dão apoio
para o colégio de cardeais que faz a escolha. Então, feita a escolha, sai a fumaça branca e aí o protodiácono vai e faz esse anúncio com toda a formalidade, né, de 2000 anos, de mais de 2000 anos de história da Igreja Católica. Bom, menos de meia hora depois desse anúncio do famoso Habemus Papam, finalmente, Robert Francis Prevost, já como Papa Leão XIV, fez sua primeira aparição na sacada do Vaticano. Tá aí, olha, primeira aparição do novo Papa Leão XIV por volta de 14 horas e 20 minutos no horário brasileiro. Foi recebido com euforia por uma multidão de quase 50 mil pessoas. Algumas coisas a observar aqui, gente. Observem aqui junto comigo no telão. Ele usa vestimentas completas de Papa, ao contrário do que costumava fazer Francisco, que usava trajes mais simples. Isso é uma sinalização. Tudo na Igreja Católica é importante e eles usam muito esta linguagem dos sinais para a comunicação. Vestimenta completa. Ele citou 2 vezes o Papa Francisco, o Papa anterior, em seu discurso, o que também é um sinal importante de que pretende continuar o legado do Papa Francisco. Prevost, agora Papa Leão XIV, ele é agostiniano, significa que ele integra a congregação dos agostinianos. Quem são? Os agostinianos reivindicam o legado de Santo Agostinho, um dos mestres do pensamento, um grande teólogo do catolicismo, portanto alguém também vocacionado aí para as questões da teologia, é o perfil de um agostiniano. Falou em construir pontes, e nesse momento estava citando indiretamente também o Papa Francisco. O Papa Francisco fez um famoso discurso dizendo: é hora de construir pontes e não de erguer muros. O novo Papa escolheu exatamente essa expressão: vamos construir pontes, mais um sinal de continuidade em relação a Francisco. Então, de um lado, continuidade, de outro, talvez um pouquinho mais ao centro. E as vestes tradicionais mostram que ele vai seguir mais o formalismo, coisa que Francisco não fazia com as suas vestes simplificadas de Papa. Todos esses sinais são importantes para a gente avaliar na primeira aparição do Papa Leão XIV. Ele usou, como eu disse, o início do seu discurso para homenagear o antecessor, o Papa Francisco, a quem agradeceu. Disse que quer prosseguir o trabalho do Papa de origem argentina. Vamos ver um trecho, então, escolhido pela nossa equipe, do primeiro discurso do novo Papa Leão XIV. Vamos ver. Esta é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada, uma paz desarmadora, humilde e perseverante, que provém de Deus, Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz frágil, mas sempre corajosa do Papa Francisco, que abençoava Roma. O Papa que abençoava Roma dá a sua bênção ao mundo inteiro. Naquela manhã do dia de Páscoa. Permitam-me dar sequência àquela mesma bênção. Deus nos quer bem, Deus nos ama a todos. O mal não prevalecerá. Somos todos, estamos todos nas mãos de Deus. O mal não vai prevalecer e a voz de Francisco ainda é ouvida na Praça de São Pedro, disse o novo Papa. Vários sinais, então, de continuidade. A nossa equipe preparou aqui um quadro, uma arte, como a gente diz, com alguns dos dados principais sobre o novo Papa, né? Quem é o Papa Leão XIV? Aqui a foto, vocês já viram as imagens. Não é um rosto conhecido, claro, né? Porque tem atuação mais lá nos Estados Unidos, a gente não conhece. Robert Francis Prevost. Nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e tem 69 anos. Portanto, tem a expectativa de um papado mais longo do que os 2 papas anteriores.
Papa Francisco, que já chegou depois dos 70 anos, né, ao papado, e o Papa Bento XVI. É um Papa que tem perspectiva de um papado mais longo. Primeiro Papa norte-americano, e eu citaria aqui também, primeiro Papa de um país que não tem maioria católica. Nos Estados Unidos, a maioria de protestantes, apesar de uma quantidade importante de católicos também. Mas é algo para a gente anotar. É o primeiro Papa na história que vem de uma nação cuja maioria não é de católicos, não é? Ele era muito próximo do Papa Francisco. E como eu já disse, uma outra característica, faz parte da congregação dos agostinianos. Acho que nós temos aqui outras informações ainda sobre o Papa Leão XIV. Na próxima página, isso. Ocupava a função de prefeito do dicastério para bispos no Vaticano e de presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. Nesta função, ele se relacionava com gente do mundo inteiro. Então é um Papa que fala várias línguas e que domina, né, o xadrez aí dos cardeais e da Igreja pelo mundo inteiro. E tinha esse papel de presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. Ele é conhecido como, abre aspas, pastor de duas pátrias, por sua atuação missionária no Peru nos anos 80. Foi administrador da Diocese de Chiclayo, no Peru, por 9 anos. Então teve uma atuação importante no país aqui da América do Sul. Em 2023, 3 mulheres o acusaram de acobertar casos de abuso sexual cometidos por padres. Certamente isso vai voltar agora, vai haver cobrança. A igreja nos Estados Unidos, a igreja católica, é muito cobrada por esse acobertamento que teria acontecido de casos de abuso sexual. Mas esse é o perfil do novo Papa. E eu vou passar agora para a nossa redação, para Laura Couto, que está de olho na repercussão. Laura, vários chefes de Estado pelo mundo já se pronunciaram sobre a nomeação de Leão XIV, não é isso? Exatamente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele se pronunciou sobre o primeiro Papa norte-americano. Na rede social Truth Social, ele disse o seguinte: parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país. Não vejo a hora de conhecer o Papa Leão XIV. Será um momento significativo. Vale lembrar que na sexta-feira o Donald Trump ele publicou uma fotografia sua, Rodrigo, com vestes papais nas redes sociais. Acho que a gente também tem o print aí, que gerou bastante polêmica também. Só que o Papa ele não parece ser muito alinhado com o governo Trump. Ele já chegou, inclusive, a criticar o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, nas suas redes sociais. Em fevereiro desse ano, o Papa Leão XIV ele compartilhou um artigo com a manchete: J.D. Vance está errado. Jesus não nos pede para classificar o nosso amor pelos outros. Essa crítica ela veio depois que o Vance disse que existe um conceito cristão de que o amor deve ser direcionado primeiro à família, depois à comunidade e só então priorizar o resto do mundo. Nessa situação, o J.D. Vance estava se referindo aos imigrantes, Rodrigo. Agora, o presidente Lula, ele também se pronunciou agora há pouco, ele publicou nas suas redes sociais: desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como uma das principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos. O presidente Lula ainda finalizou que o Papa Leão XIV nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo. Agora, a conta oficial do governo brasileiro também fez um post nas redes sociais. Eles fizeram uma montagem aí dizendo: habemos justiça social, habemos paz, habemos redução da pobreza, do combate à fome e um mundo mais humano. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, ele também se pronunciou sobre a escolha do novo Papa, o Leão XIV. Ele disse: parabéns a toda a Igreja Católica pela eleição do novo Papa Leão XIV, que seu pontificado contribua para fortalecer o diálogo e a defesa dos direitos humanos em um mundo necessitado de esperança e unidade. Agora, quem fez um pronunciamento estranho e um pouco confuso, Rodrigo, foi o presidente Javier Milei da Argentina. Ele publicou uma foto produzida por IA de um leão vestido de Papa com os dizeres: as forças do céu deram um veredito claramente, sem mais palavras, meritíssimo fim. É um pouco estranho, pelo menos, essa publicação, e vale lembrar que o Milei, ele se apropriou da imagem do leão durante a sua campanha presidencial, né, Rodrigo? É isso, tudo no Milei é estranho, é esquisito. Um sujeito que dizem conversava com o cachorro morto dele, né? Então, e ele usava o leão como, Laura, usava o leão, o Milei, né? Usava o leão como símbolo, usou na campanha eleitoral e agora está aproveitando que o Papa escolheu o nome de Leão,
Leão 14, para dizer, olha aí, ó, o leão está com tudo. Então ele faz piada até em relação ao Papa. A popularidade do Milei está caindo, viu? Fortemente. Mas eu queria, falando sobre leão, e a Laura trouxe essas repercussões todas, o Trump, o primeiro-ministro da Espanha, que é uma das maiores nações católicas da Europa, né? Falando também o Pedro Sánchez, o Lula, presidente brasileiro. Mas eu queria retomar um pouco o simbolismo. Eu dizia que muita coisa na Igreja Católica a gente tem que ler pelo simbolismo. A escolha do nome Leão indica realmente continuidade. Não é à toa, gente. Frei Leão era um sacerdote que se tornou um dos mais próximos colaboradores de São Francisco de Assis. Então, Frei Leão e São Francisco de Assis atuaram juntos lá no século XIII, né? A Igreja Católica com essa longuíssima história. O que a escolha do nome Leão indica? Depois de Francisco, vem o seu parceiro Leão. Assim como ao lado de São Francisco estava Frei Leão, parceiro, secretário e seguidor de São Francisco de Assis. A escolha não é casual, é mais um sinal de continuidade. E agora eu fazendo uma avaliação política sobre a escolha de um Papa que vem dos Estados Unidos. Ela acontece no momento em que o Trump exerce o seu poder de forma quase imperial, quase um autocrata, sem ninguém que o contraponha lá nos Estados Unidos. E a Igreja Católica escolhe alguém, uma personalidade, para dirigir 1,5 bilhão de católicos pelo mundo, que pode ser esse contraponto ao Trump lá na casa dele e no mundo. Então, é uma leitura possível. Ainda mais um Papa que diz que é preciso construir pontes, seguindo Francisco, que criticava os muros construídos por Trump contra os imigrantes. Mas há uma segunda leitura possível. Vocês leram aqui que eu disse que o Papa Leão XIV se apresenta como um religioso de duas pátrias, dos Estados Unidos e também peruano, né? Porque ele atuou muito tempo no Peru. E essa é uma tentativa de reconstruir aquela ideia de América, né? Um Papa de todas as Américas. Os Estados Unidos têm essa ideologia desde o século XIX. América para os americanos, americanos do norte, como se tudo fosse deles. Então, pode ser lida também como uma tentativa de unificar as Américas no momento em que Trump e os Estados Unidos e o mundo ocidental enfrentam uma guerra comercial, uma disputa tremenda com a China. São sinais e leituras possíveis da indicação do novo Papa Leão XIV, mas vamos aguardar as sinalizações seguintes para fazer uma leitura mais completa. Por enquanto são apenas os primeiros sinais já importantes num cargo tão importante, com mais de 1,5 bilhão de fiéis pelo mundo. Então tem muita influência política no mundo inteiro. Vamos falar, daqui a pouco a gente volta, tem mais repercussões aí sobre o Papa Leão XIV, mas eu quero falar do presidente Lula. O presidente Lula está viajando, está fora do Brasil, se manifestou mais uma vez sobre o tarifaço de Donald Trump. Está aqui a manchete, ó. Daqui a pouco eu trago detalhes da fala do Lula. Ele está na Rússia, isso é importante dizer, Lula está na Rússia, aí a chegada dele na Rússia, para comemorar o Dia da Vitória, dia em que as tropas soviéticas venceram a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, dia 9 de maio. Muita gente aí da direita criticando. O Lula está lá para comemorar com os russos, com os soviéticos, né? Mas é a história, gente. Foram os soviéticos que chegaram primeiro a Berlim e que derrubaram Hitler, o regime nazista. E Lula está lá para acompanhar essa importante cerimônia. Numa entrevista à revista norte-americana The New Yorker, Lula disse que haverá reciprocidade nas tarifas impostas pelo governo norte-americano. O presidente brasileiro ressaltou que antes de tomar qualquer medida contra os Estados Unidos, vai tentar resolver o assunto por via diplomática. Lula na Rússia falando sobre Trump e sobre as tarifas. Laura Couto tem mais informações. Rodrigo, nessa entrevista o presidente Lula disse que ainda não conversou com o Trump e que não tem nenhum interesse de falar com ele, a não ser que haja uma necessidade. Olha só o que ele disse, abre aspas, se como representante do Estado norte-americano ele quiser falar com o Lula, representante do Estado brasileiro, eu falarei com ele tranquilamente. Mas até agora não tive nenhum interesse também em falar com ele. Se algum dia eu tiver algum problema e precisar ligar para ele, eu vou. Ele falou isso, Rodrigo? Pois é, o Lula não foi assim muito amistoso com o Trump, mas também não foi de confronto aberto. É o perfil do Brasil, é uma tradição brasileira, né? De não se curvar,
mas também não fazer confronto à toa, né? Nesse caso nem seria à toa, porque os Estados Unidos estão impondo tarifa para todo mundo. A China, Laura, também se manifestou, né, sobre a guerra tarifária com os Estados Unidos. Se manifestou de novo, né, já foram várias manifestações. Mas Pequim reiterou seu apelo para que os Estados Unidos cancelem as tarifas contra o país asiático, já que se preparam para iniciar as negociações comerciais nos próximos dias. A posição da China, né, surge horas depois de Trump dizer que não estava disposto a reduzir as tarifas para destravar negociação comercial nenhuma com o país asiático. Bom, nesse conflito entre os dois países, Xi Jinping teve um apoio importante também hoje. Se encontrou, olha, com Vladimir Putin. Lula está na Rússia e Xi Jinping também está lá na Rússia, também na comemoração do dia da vitória dessa histórica data em que se colocou um fim à ameaça nazista, e quem fez isso principalmente foram as tropas soviéticas. Xi Jinping recebeu então o apoio de Putin para combater o que chama de bullying internacional promovido pelos Estados Unidos e esse ataque anti-globalização promovido por Donald Trump. Depois voltaremos ao longo da nossa programação com mais detalhes sobre a viagem de Lula. Amanhã é o dia mais importante com esse desfile da vitória lá em Moscou, da vitória soviética sobre os nazistas. Política brasileira. Os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, classificaram hoje como inconstitucional a decisão da Câmara, tomada ontem, né, de suspender o processo contra Alexandre Ramagem por tentativa de golpe de Estado. Vocês acompanharam, o ICL cobriu isso muito de perto ao longo de toda a semana passada e esta aqui também. Segundo a Corte, segundo os ministros ouvidos aqui e nesta matéria do G1 está em destaque, né, a decisão deveria valer apenas para crimes imputados ao deputado depois da sua diplomação. No caso, os crimes de dano ao patrimônio público. Ou seja, o Supremo entende que querem paralisar a ação penal para proteger o Ramagem com a desculpa de que ele é um deputado e tal. Então isso vale para crimes que ele cometeu depois de ser deputado. Mas toda a articulação golpista anterior na qual ele se envolveu não pode estar coberta pelo mandato, que só começou agora. O projeto para suspender o processo contra Alexandre Ramagem foi aprovado ontem e teve amplo apoio, inclusive, de partidos que comandam ministérios no governo Lula. Laura Couto, da nossa redação, tem mais informações sobre esse fato importantíssimo. Pois é, Rodrigo, na verdade foi mais que isso. A maioria dos deputados que votaram a favor da suspensão do processo contra Alexandre Ramagem no Supremo pertence a partidos que comandam os ministérios do governo Lula. São 11 partidos que têm ministérios aí no governo atual. Ao todo, os deputados dessas legendas deram 197 dos 315 votos favoráveis à suspensão. Ou seja, os partidos que estão no governo deram 63 votos por cento do total. Entre os partidos aí que controlam os ministérios do governo Lula, o União Brasil foi o que gerou mais votos favoráveis, foram 50 votos a favor da suspensão. O partido é responsável pelas pastas do turismo e das comunicações. Rodrigo. Importante, Laura, você trazer isso tudo. Olha, eu queria detalhar. Lembram do Juscelino Filho? Acabou de sair do ministério do Lula acusado de corrupção. Ele tem mandato de deputado. Saiu do ministério do Lula, foi para a Câmara e ontem foi um desses deputados que votaram por interromper o julgamento de Alexandre Ramagem. E o que é importante a gente dizer? Mostramos isso ontem aqui. O truque é que eles querem interromper a ação penal contra o Ramagem, mas interromper a ação penal como um todo, para favorecer Jair Bolsonaro, generais, toda a turma golpista. É isso que está escrito no projeto que foi aprovado ontem lá na Câmara. Interrompa-se a ação penal na sua integralidade. Como a gente acabou de informar, os ministros do Supremo já disseram. Não vai acontecer, isso é inconstitucional. Provavelmente o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade e isso terá que ser interrompido com decisão do Supremo, mas cria-se uma crise institucional bastante grave. E a gente vai seguir acompanhando isso nos próximos dias. É claro que hoje muitas atenções voltadas para Roma, mas esse é um fato gravíssimo, uma crise institucional contratada pelo Congresso dominado pelo Centrão contra o Supremo Tribunal Federal, que está julgando os golpistas que tentaram implantar uma ditadura no Brasil. Rapidinho aqui mais uma notícia do Brasil antes de voltar para as notícias do Papa. A Advocacia Geral da União entrou hoje com um pedido de bloqueio
de 2,5 bilhões em bens de 12 entidades investigadas no esquema de fraude do INSS. A ação cautelar tem como objetivo usar esse valor dos bens que seriam bloqueados, apreendidos, para ressarcir, claro, ressarcir os aposentados e pensionistas que foram vítimas das fraudes. A AGU é a Advocacia Geral da União, né? Representa o INSS nesta ação. Laura Couto tem mais informações. Segundo a AGU, o valor dos descontos feitos indevidamente pode ser muito maior do que o calculado e ele vai ser calculado aí ao longo do processo. Rodrigo, para você que está assistindo a gente ter uma noção, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, eles estimam que o desvio pode chegar em torno de 6,3 bilhões de reais, que foi feito aí entre 2019 e 2024. Agora, o novo ministro da Previdência Social, o Volney Queiroz, ele afirmou hoje que o presidente Lula pediu que ele chegasse até as últimas consequências para buscar a responsabilidade dos responsáveis pelas fraudes no INSS. Rodrigo? Muito bem, então as atualizações da Laura, a Laura falava e eu estava olhando aqui se tinha mais notícias também lá de Roma. E a gente tem sim, não propriamente de Roma, mas repercussões da nomeação, da escolha do novo Papa, né? Começamos o programa com isso e vamos terminar aqui o ICL Urgente com mais informações. Veja lá, repercussão aqui no Brasil. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que representa a Igreja Católica no Brasil, divulgou agora há pouco uma nota. Inclusive eles fizeram uma entrevista coletiva, a gente tem até imagem, né? No momento em que os bispos, os representantes dos bispos do Brasil fazem esta coletiva, em que apresentam esta nota aqui. O mais importante é destacar da nota da CNBB. O Brasil acolhe sua eleição do Papa, né, com o coração aberto. Foram dias intensos de oração em que todas as nossas comunidades se uniram para rezar pelo sufrágio da alma do Papa Francisco. Então o Brasil acolhe a eleição do novo Papa com o coração aberto e mais adiante, né? Esta escolha, inspirada no exemplo de santos missionários, citam inclusive José de Anchieta, né, que teve atuação aqui no Brasil, né, importante, na época lá da colonização brasileira, em que a Igreja Católica trouxe a fé, né, como parte do projeto colonizador, mas diz, inspirados pelo exemplo dos santos missionários, para fazer da igreja cada vez mais uma casa de portas abertas, onde todos se sintam acolhidos, amados e valorizados, especialmente os pobres. E aí, um toque aqui da CNBB, procurando se alinhar, né, com esse discurso que foi adotado muito pelo Papa Francisco e que parece vai ser o discurso de continuidade de uma igreja voltada para os pobres, para o humanismo, não para a defesa absoluta dos dogmas. Então o novo Papa, acolhido aqui pela CNBB, claro, né, a gente não esperava outra coisa, mas esta frase aqui, citando os pobres, dá a linha, né, que a CNBB imagina e que todo mundo imagina que seja a linha deste novo papado. Sabe quem apareceu para falar também? Ele, o réu. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais, eu chamaria a atenção para isso aqui, ele publica uma foto do novo Papa Leão XIV que vem, olha, do Brasil Paralelo, aquela produtora de documentários de extrema-direita. Então ele usa conteúdo desta produtora para saudar o Papa Leão XIV e olhem aqui o que ele diz pelo meio da sua mensagem, que sua missão seja marcada pela defesa inabalável da vida, da família, da liberdade e dos valores cristãos que sustentam nossa civilização. Então, é uma linha de direita. Dá para a gente ler aqui, Deus, família e civilização cristã. De um lado, a CNBB, falando em defesa dos pobres. Jair Bolsonaro fala da família. A Laura mostrou agora há pouco. O novo Papa já entrou em choque com o vice-presidente trumpista lá dos Estados Unidos, porque lá o vice-presidente diz, primeiro lugar a família, depois a gente olha para o resto, né? E o Papa disse, não, a gente olha para o mundo inteiro. O Jair Bolsonaro é mais da linha do de Vence, lá do vice-trumpista, e se pronunciou. Mas daí o pessoal aproveitou a escolha do novo Papa para já soltar um meme interessante nas redes sociais. É a chaminé soltando a fumaça branca e um recado para os golpistas e para os extremistas brasileiros. Sem anistia é a mensagem que sai nesse meme que está circulando bastante também pelas redes sociais no dia da escolha do novo Papa. Já já a gente volta com mais informações no ICL Notícias, segunda edição. Laura, obrigado pela super participação e parceria aqui na cobertura
de todas as notícias aqui sobre a escolha do novo Papa e as outras notícias do dia. Valeu mais uma vez, Laura. Valeu, Rodrigo. Até. Até. Daqui a pouco, e Série Notícias, segunda edição, traz mais informações e análises sobre o novo Papa. Eu só queria dar uma boa notícia para você aqui. Muita gente pediu, estão abertas agora as matrículas da segunda turma da pós-graduação do ICL em parceria com a FESP, que é uma faculdade de muita tradição de Sociologia e Política. Já são quase 4.000 alunos e alunas que entraram na primeira turma do curso, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. E agora chegou a vez da segunda turma, nós preparamos uma super aula magna. Está aqui na tela, ó, uma aula magna que acontece no dia 15 de maio, às 8 da noite, condução dele, Gessé Souza. Né? O Gessé vai trazer essa aula, que é intitulada Por que as elites odeiam o povo brasileiro? É uma aula aberta, online, gratuita. Faça a sua inscrição para participar em iclurgente.com.br. Você assiste o Gessé e, na sequência, o Edu Moreira estará ali, nesse dia 15, às 8 da noite, para te explicar como participar da segunda turma de pós-graduação e o que você pode esperar desta parceria entre ICL e FESP, com professores da mais alta qualidade. Faça sua inscrição pelo QR Code ou pelo link. O ICL Urgente fica por aqui. Vem agora o ICL Notícias, segunda edição, com Roberta Garcia, Juliano Medeiros, Chico Saio. Daqui a pouco vou para lá também. ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente! Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores. As pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.